Olá para você que está assistindo e ouvindo mais um episódio aqui do Pode Ser Café. Tô aqui hoje com um cara que é muito foda. Tem muito tempo que eu tô tentando gravar com você, né? Tem muito tempo mesmo. Bastante tempo, Acaba né? que eu que tô te enrolando, né, Sérgio? Eu tô te É, enrolando um agora. pouquinho dos dois, né? Eu também te enrolei no começo, porque quando você tentou falar comigo antes, a gente estava no meio do processo de reposicionamento de marca de Loft e tudo. Então, um pouquinho Pois dos dois é, aqui. Boto minha culpa também. pois. Mas, cara, que bom, deu certo. Tô super feliz de conseguir falar com você aqui agora. Inclusive porque eu tô no momento da minha vida que tem relação com a empresa, então eu acho que eu tô vivendo muito isso. Depois eu te conto. Boa, E, cara, se apresenta, dá um oi pra galera, se apresenta. Quem que é o Sérgio? boa. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Sérgio Esteves, eu sou o CMO aqui, tô como CMO aqui na Loft desde janeiro do ano passado. Minha carreira é meio diferente, porque eu trabalhei muitos anos, mais de 10 anos, como desenvolvedor em tecnologia, e faz uns 20 mais ou menos que eu fui para o marketing. E, e aí aqui no marketing trabalhei em todas as áreas diferentes, em áreas diferentes do marketing, disciplinas diferentes. Acho que a única área que eu nunca toquei, acho não, a única área que eu nunca toquei na minha vida foi eventos. O resto eu Hum. fiz praticamente de tudo. E antes da Loft eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos na BRF, com uma área chamada Omnichannel, que era uma área de novos negócios. Antes da BRF eu fiquei 19 anos na Ambev, os 4 últimos Bom. também numa área de novos negócios. E antes de Ambev, eu fiquei 9 anos no Grupo Folha, entre Folha de São Paulo e Universo Online. Sou um dinossauro da internet comercial brasileira. Estava lá no comecinho, quando tudo era lenha, tudo era mato, lá em 95, 96, quando a Folha resolveu criar o UOL. Então, tem uma história meio maluca aí, de uma parte de tecnologia e outra parte em marketing. Cara, e isso é muito legal, porque eu conversei com o João Brigato, vai sair o episódio dele amanhã, inclusive, e ele passou por essa transição. Ele é jornalista automotivo, ele começou trabalhando com revista, e Uhum. depois agora ele tá produzindo conteúdo pro TikTok. Então, foi Olha só uma, que uma, legal. uma mudança muito drástica. Você passou por isso também, né? Você tá há bastante tempo trabalhando na área. Antes de qualquer coisa, eu queria saber pra você como que foi isso, cara. Mas foi uma coisa assim, eu sou um cara que eu vim da periferia de Santo André. Santo André é uma cidade no ABC Paulista, na região metropolitana de São Paulo. E eu, desde pivete, eu queria trabalhar com isso. Eu fiz curso técnico no segundo grau, e eu estava entre fazer curso técnico de publicidade, o que quer que isso signifique, e curso técnico de informática. Como eu era da perifa e eu sentia aquela vontade de poder ter uma grana, né, poder comprar minhas coisas, tudo, eu fui pelo mais certo pela grana. Então eu fui naquela época já era, não, é a profissão do futuro, etc e tal. Continua sendo, Uhum. né? Mas naquela época já tinha isso. Então resolvi fazer o técnico de informática. Acabei que no final do colégio já arrumei um estágio, depois acabei sendo efetivado e etc. E fui indo por esse caminho do como programador, né? Aí acabei fazendo Uhum. faculdade em paralelo ao trabalho de administração de empresas, que eu queria abrir um pouco mais minha cabeça, mas eu sempre tive esse sonho de trabalhar com publicidade, né? Com propaganda, com marketing. E quando eu estava na Ambev, apareceu uma oportunidade, né? E aí eu mudei de carreira, fui para uma posição um pouquinho abaixo da que eu estava na Uhum. companhia, né? Porque não adianta, você tem que dar um passo para trás para dar os 3, 4 passos para frente. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu estava numa empresa grande, podendo trabalhar com uma coisa que eu adorava, e fui meio que aprendendo na raça, viu, Matheus, as coisas, porque Uhum. não tinha não tinha tido nada disso na faculdade, né? Mas foi uma tremenda escola para mim, assim. Eu tive oportunidade de trabalhar com muitas disciplinas diferentes, então 19 anos também, né, cara? Fiquei bastante tempo lá fazendo isso. Legal, cara, legal, massa demais. Bom, a gente sempre começa aqui com uma pergunta, na verdade, eu esqueci de falar, olha que legal. Me acho muito youtuber isso daqui. Então, pra quem tá É, assistindo, pra quem tá sensacional. curtindo, Vai fazer o é, movimento assim também do sininho? vou aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó, curte, compartilha, se inscreve no canal também, que você ajuda a gente. Vai ter um papo bem legal aqui agora. Então, só pode ouvir esse papo. Eu acho muito legal. Às vezes eu vi alguns vídeos no YouTube que o povo falava assim: ó, esse vídeo aqui ele vai ser cortado a partir de agora e só quem é inscrito que vai poder assistir. Só que depois eu descobri que não existia nada disso. Ninguém, não tinha como cortar isso não. Mas Propaganda enfim, enganosa. Propaganda aham, enganosa. exatamente.
Mas então, se inscreve que você vai ajudar a gente, compartilha, curte, vai ser bem legal esse papo. E agora, a pergunta que eu não coloco no roteiro pra ninguém, tá? Então, se receber um roteiro, você recebeu esse roteiro sem essa pergunta. Mas, cara, como que seria a sua casa dos sonhos? Tipo assim, pô, esse jeito, essa é a minha casa. Porque a gente tá falando da Loft, vocês trabalham com casas e sonhos, né? Então eu quero saber como que seria a sua casa dos sonhos. Cara, minha casa dos sonhos, ela tem duas áreas importantes, assim, mais importantes. Uma área que seja um quintal bem grande para poder plantar umas arvrinhas, porque eu entrei muito numas de ouvir coisas sobre agrofloresta, tudo. Obviamente não vou ter espaço para plantar uma agrofloresta, mas queria muito ter um espaço relativamente grande para plantar árvores da Mata Atlântica, etc. e tal, né? De novo, no espaço, não é uma questão de tamanho, é uma questão de poder ter quase uma coleção de árvores assim pequena, né? Então isso é um lugar. E a outra coisa é um cômodo para colocar minha coleção de gibis, de história em quadrinhos. Porque eu coleciono gibis desde os meus 16 e hoje estão todos eles dentro de uma caixa, cara, de várias caixas, né, na verdade, né? E eu queria muito ter um espaço dentro da minha casa que tivesse um lugar para colocar os gibis, mas são mais de 4.000, cara, então é bastante gibi, precisa ter um espaço bacana, assim, e além, obviamente, né, de um espaço um espaço legal para estar com a família, assim, cara. Eu não sou um cara exatamente muito festeiro, assim, das baladas ou tudo, mas eu adoro estar com a família em casa e tudo. Então, se tivesse um apartamento que eu moro hoje não tem uma churrasqueira, eu gostaria de ter uma churrasqueira num apartamento, mas aí tem que misturar muitas coisas, né, cara? Churrasqueira no apartamento, com espaço para plantar e que tenha lugar para colocar meus gibis. Então, vai demorar um pouquinho para eu chegar lá, Matheus, mas mas é essa a minha casa dos sonhos, cara. E foi bacana que você perguntou esse negócio, podia não estar no roteiro, mas é uma coisa que eu tenho falado com a minha esposa. Eu sou casado, tenho 2 filhas, e é uma coisa que eu tenho falado com a minha esposa desse sonho aí. Que legal, cara, que legal. Você falou das suas filhas, tem o João Branco, não sei se você já viu o podcast dele, ele sempre pergunta para as pessoas assim, o que você explica quando suas filhas te perguntam o que você faz? Então eu vou trazer isso para cá, cara. O que você explica? Eu trabalho com marketing, cara. Se ela falar 2 vezes, se ela der aquele double click, né, perguntar o que é marketing, acho que para a galera de comunicação, né, que é o teu target aqui, né, ou para a galera que está se formando e tudo, o marketing é vendas, só que no atacado. Você resolve vendas, você normalmente tem um contato 1 a 1, ou você tem um sistema onde a pessoa faz, etc. O marketing é para você tentar vender alguma coisa, mas para muita gente ao mesmo tempo, né? E aí você precisa achar os argumentos o melhor processo de vendas no mundo sempre vai ser 1 a 1, né? Eu sentar, Matheus, deixa eu te explicar meu produto, tem essa caneca maravilhosa, nessa caneca tem tal coisa, olha como ela brilha, olha como as cores são bonitas, etc. Então, eu fico com você um tempão. O problema disso é que não é escalável, né? Sim. Então, o marketing, ele nada mais é do que vendas com escala, né? No atacado, falando com muita gente ao mesmo tempo. Então, para mim é isso. Eu tenho que ser um grande vendedor, mas achando um negócio que seja conversar, sei lá, através de um banner ou através de um comercial de 30 segundos. Perfeito. E, cara, você já vai falar um pouquinho sobre a Loft, mas agora, já sendo o advogado do diabo aqui, como que você faz isso de tentar fazer algo por atacado, que no caso é o marketing, com algo que é tão específico do tipo imóveis? A ideia da casa é, você tem a casa que ela é perfeita para tal pessoa. Não que seja exatamente isso, mas as vendas acabam sendo assim, né? O corretor imobiliário, ele vai falar assim, essa casa aqui, ela combina exatamente com o seu estilo, do jeito que você quer e etc. Até te perguntei da casa dos sonhos, né? Cara, como fazer isso num mercado que eu imagino que seja assim, é muito específico. As pessoas procuram uma casa, elas querem a casa daquela forma, elas sonham com a casa daquela forma. Matheus, vou até te dizer que o desafio é maior do que esse que você está falando, tá? Você está achando que isso é a parte fácil, cara. Essa é a parte fácil. Me conta. Uma marca como a Loft, ela tem 2 pedaços. Ela tem um pedaço que é onde realmente a gente faz negócio. A Loft, ela não faz negócio necessariamente vendendo mais apartamentos ou vendendo mais casas. Ela
ela faz negócios atendendo as imobiliárias. Então, você tem uma mistura aí, cara, de B2B e B2C. Eu vou falar primeiro do B2B, que eu acho que fica mais fácil. Então, imagina o seguinte, a Loft, ela presta serviço para as imobiliárias. A função da Loft, o sonho da Loft é acelerar a imobiliária, não importa o tamanho. A gente gera tecnologia que pode ser usada por uma imobiliária grande, se é uma Lelo da vida, uma Lopes, etc., ou para uma imobiliária pequena, que é a imobiliária do Seu Rocha. Faz umas 2 semanas que fui fazer uma visita em imobiliárias, encontrei um dono de imobiliária, que é ele e ele na imobiliária, não tem mais ninguém na imobiliária. E resolve tudo. Seu Rocha fica lá fica aqui na Zona Leste de São Paulo, né? Cidade de Tiradentes. Então, ele tem acesso à mesma tecnologia que o pessoal da Rimax, o pessoal da Lopes tem. Então, aí sim você tem como é que eu falo com o pessoal da Rimax ou como é que eu falo com o seu Rocha lá da cidade de Tiradentes. Mas é super legal você poder prover a mesma tecnologia para os dois, né? Mesmo para pequena imobiliária quanto para grande. Então, o que a Loft faz eu tenho que vender serviços de tecnologia, tipo, imagina alguma coisa que roda por trás das cortinas de uma imobiliária, né? Um ERP, um CRM, um sistema de gestão de relacionamento com clientes, um sistema de gestão financeira para a imobiliária ou serviços financeiros. Então, a pessoa vai alugar, não tem um fiador, a gente tem um serviço de fiança-aluguel. Precisa, legalmente, você quando aluga uma casa, precisa fazer um seguro residencial. Então, a gente provê esse seguro residencial também, né? Preciso fazer uma compra de uma casa, fazer um financiamento, a gente provê esse financiamento. Mas tudo através da imobiliária, entendeu, Matheus? Tudo que a gente faz é para a imobiliária. Então, você define aquele target, aquele teu público-alvo e fala com ele. A coisa fica complicada quando um dos serviços que você provê para a imobiliária é o serviço de geração de leads. O que é geração de leads? É alguém que entrou no site da Loft.com.br e falou, quero visitar tal imóvel. E aí, para uma parte do teu target, uma parte da população, o Matheus está lá, eu descubro de uma maneira mágica. Daqui a pouco a gente fala da magia, mas de uma maneira mágica, que o Matheus está procurando um imóvel para comprar, e eu começo a falar com o Matheus, se quiser, procura aqui na Loft que você vai achar. Procura aqui na Loft que você vai achar. O dono da imobiliária olha aquilo e pode achar que eu estou querendo falar com o Matheus, mas, na verdade, eu pego esse lead e mando para a imobiliária, que é parceira da Loft. Então, isso dá uma complicada, na verdade, na comunicação. Mas, hoje, cara, eu vou te falar o seguinte. Eu comecei em 2004 a trabalhar com marketing, efetivamente, né? Então, nem tanto tempo, para mim, nem tanto tempo atrás, para você, provavelmente, é uma vida atrás, né? E, assim, imagina que uma época, cara, que você fazia anúncio em revista, fazia anúncio na TV pra caramba, etc. Então, tem um negócio em comunicação que chama dispersão em mídia. Você quer falar só com o Matheus, mas você fala com o Matheus, com o João, com a Joana, blá, blá. Quando você vai para meios de massa, assim, você fala com muita dispersão. Hoje em dia, por conta de Meta e Google, eu posso vir assim e falar, olha, eu quero falar com donos de imobiliária ou com pessoas do mercado imobiliário. E eu consigo fazer um target específico para eles. Do mesmo jeito que eu viro assim para a Meta e para o Google e falo, olha, vocês aí que são os bonzões, que conseguem identificar o que as pessoas querem, quero fazer esse anúncio para quem estiver procurando casa para comprar em São Paulo. E eu faço uma campanha que vai pegar para as pessoas que estão procurando casa para comprar em São Paulo. E a mesma coisa vale para pessoas que têm casas para vender em Belo Horizonte, por exemplo. Eu consigo fazer esse tipo de coisa. Então, hoje, ainda mais quando você tem um target muito focado, é assim, se você vai trabalhar com bens de consumo de massa, né? Vou vender sorvete. Você vai falar com muita gente, cara. Então, o meio de comunicação de massa faz mais sentido porque você tem pouca dispersão. Na hora que você vai para um público muito focado, donos de imobiliária ou pessoas que querem vender casas, por um lado, Matheus, fica até mais fácil. Porque eu não preciso, né? Eu falo só com aquelas pessoas. Então, sim, é meio um paradigma assim, bacana de trabalhar hoje. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Deu uma viajada aqui na maionese, mas acho que respondi. Não, cara, respondeu. É muito legal essas histórias, porque acaba que a gente consegue entender e ilustrar muito melhor aquilo.
Então agora, aproveitando que a gente tá falando de tema história, cara, eu já comecei o podcast aqui e falei assim, vamos tudo aqui direto aqui, vou perguntar isso aqui, bora agora. Mas agora eu quero voltar um pouquinho na sua história. Cara, chegou aqui na minha listinha aqui que você é investidor anjo. Cara, me conta mais sobre isso, como que funciona, o que que é, onde você já investiu. Tá. Quando minha última posição na Ambev foi uma posição que eu estava numa empresa chamada ZX Ventures, é uma empresa da Embev Global, né? Embev AB Embev é a empresa dona de boa parte da Ambev aqui no Brasil, né? Então imagina que é a Ambev Global, né? E tinha uma empresa lá chamada ZX Ventures, ZX Ventures. E nessa empresa, uma das coisas que se fazia dentro dessa empresa é investimento em empresas muito pequenas, em startups do ramo de bebidas. Era isso que se fazia lá naquela época. E lá eu comecei a sentir um pouco desse cheiro e falei, olha, tem um negócio legal aqui acontecendo. Quando eu saí da Ambev, eu falei, pô, isso pode ser um negócio legal para se fazer, né? E tem um pouco também, Matheus, de devolver um pouco para a sociedade, etc. Então, um pouco das coisas que você aprendeu, né? A parte mais legal de investimento anjo, para mim, não é exatamente o investimento que eu faço, né? Até porque eu tiro dinheiro do bolso e ponho, mas é a mentoria que eu posso dar para as empresas investidas, né? Ou para as empresas que fazem parte desses grupos. Então, eu me juntei em 2 grupos de investidor anjos, o Poly Angels e o BR Angels, e aí, através deles, eu só invisto através desses grupos, eu não faço nada eu direto. Tem um processo, cara, que é super longo, eu não vou ficar explicando aqui para você no detalhe, a não ser que você queira saber muito no detalhe, mas assim, as startups se inscrevem nesses grupos, tem um processo longo de seleção, e aí o grupo como um todo decide se essa é uma startup que vale a pena ser investida ou não. E o bacana disso também, Matheus, é que você tem um grupo bem diverso de investidores. Então não fico eu aqui no meu Excel olhando e falando, não, o café com briefing, startup, o café com briefing tem isso, blá, blá, blá. Você pode usar a inteligência de outras pessoas que são muito melhores do que você, em muito mais assuntos do que você é bom, e é sempre assim, e você usa essas pessoas para te ajudar a entender um pouco melhor. O cara vai fazer uma pergunta que você nunca imaginou, e você aprende um pouco no processo também. Então, assim, cara, a gente escolhe as empresas e eu decido se eu vou fazer um investimento, mas sempre em grupo ou não, né? E assim, Matheus, tem startups tem uma startup que eu gosto muito, porque eu gosto muito do founder, né, do fundador, da pessoa que criou a startup, chama Moveu, por exemplo. É uma startup que faz móveis modulares que você monta na sua casa, só que você não precisa de uma chave de fenda. Ele é encaixado, assim. São estantes que aguentam não sei quantos quilos cada prateleira. Um negócio muito diferente e que tem essa história de você juntar o montar na sua casa com algo que você não precisa de ferramenta nenhuma, né? Chama Moveu, essa startup, por exemplo. Tem uma outra que presta serviço para agências, né? Então você tem agências que toda agência tem esse desafio, né? Chega um momento que chega muito jovem, muita coisa para ele fazer, e o cara precisa ficar contratando um monte de freelancer. Então, essa outra startup que chama Lamego, ela presta esse tipo de serviço para as agências de publicidade. Ela tem uma lista de vários freelancers, que eles chamam de nômades, e aí você tem uma agência de publicidade que você vira, pô, preciso de um designer para fazer tal job. Você manda para eles, eles acham isso e põem. Então, você não precisa ficar se preocupando em contratar freelancer de uma para outra. Legal. Tem várias, cara, mas essas aí são 2 exemplos para você. Boa, massa demais. Cara, mas agora, vamos pensar aqui, ó, o João aqui tem a empresinha dele aqui que ele tá montando, a startup dele, ele tem uma ideia que ele acredita muito nessa ideia, que ele acredita que essa ideia vai mover o mundo, ele acha que isso vai revolucionar o mercado. Você consegue falar um pouquinho sobre como é essa avaliação? Do tipo, pô, se tem a ideia A, tem a ideia B. Eu penso muito nisso porque eu participei do Open Mic do TEDx aqui de BH. Cara, eu falei sobre uma coisa, eu falei sobre comunicação em si, mas tinha uma pessoa que estava falando sobre energia limpa, tinha uma pessoa que estava falando sobre
a diversidade nas favelas. Então, assim, são assuntos muito diversos. Como que você avalia cada uma dessas coisas e como que essa ideia tem futuro ou tem que esperar um pouquinho, tem que maturar um pouquinho? Como que é esse processo? Tem uma parte que é arte, outra parte que é ciência, tá, Matheus? A parte que é arte, ela tem muito a ver com a identificação que eu tenho com o fundador. Normalmente, esse founder, esse fundador, ele precisa ter gana, cara. Ele precisa ter aquela fome, aquela vontade de realmente o negócio ir muito para frente, assim. E o presidente da Poly Angels, o Rubens, ele fala um negócio que ficou na minha cabeça assim, ele falou, cara, numa startup, você tem que apostar muito mais no jockey do que no cavalo. Então, se o fundador é um cara muito bom, ele vai saber dar as pivotadas nele, alterar. A própria Loft é um bom exemplo disso, né? Na Loft, a Loft começou como compra, reforma e vende, e hoje está prestando serviço para imobiliários. Então, teve o jockey aqui, né, que é o Mate e o Florian, que são os fundadores da Loft, foram dando o que nesse mundo a gente chama de pivotar, né, que é você pegar e alterar o rumo dela. Então, começou de um jeito, aquela coisa não escalou, e o cara falou, vou botar um outro jeito para fazer. Então, é mais importante você... Essa é a parte da arte, né? É mais importante você apostar no jockey, no fundador, do que no cavalo. Quando você vai para a parte do cavalo, quando você vai para a parte de ciência do negócio, uma coisa que eu sempre percebo, que eu sempre busco, Matheus, é alguém que esteja focado no problema. Você não imagina o quão comum você vê startups que são ótimas soluções para problemas inexistentes. O cara se apaixona pelo produto e não fica se perguntando. Então, e aí demora um tempasso. Não, vou desenvolver esse sistema, vou desenvolver esse produto, porque esse produto não sei o que lá, mas tudo da cabeça dele. Ele ou ela, eles não dedicaram tanto tempo assim para entender o problema do cliente. Não passaram tanto tempo gastando sola de sapato para conversar com o cliente, com quem vai usar o produto. Então, você tem uma pessoa muito apaixonada pelo produto que não é apaixonada pelo problema. Então, para mim, se a pessoa tiver... A primeira coisa que eu identifico tem realmente um problema? Tem realmente um problema? É isso que eu tento fazer. E aí você tem uma parte técnica, assim, para entender... A maior parte das vezes você não conhece o mercado que a pessoa está falando, né, com você. Então, aí você tem umas coisas assim, você vê... Tem uns termos que você usa nesse mundo que é Total Addressable Market, que é o mercado total endereçável, depois o teu share dentro disso, até chegar na tua projeção final. É importante, seria legal se a pessoa soubesse fazer esse tipo de exercício, né? Então, entender, mas isso é para muita gente ou pouca gente, né? Então, entender o problema realmente, depois dimensionar o tamanho desse problema é outra coisa importante. E aí, Matheus, assim, quando você está num grupo de investidor anjo, você não sabe daquele mercado, mas se for um grupo bacana, com certeza tem alguém que sabe, né? Então, os dois grupos, cada um tem mais do que 200 pessoas, e pessoas com experiências diferentes também, alguém vai saber, cara. Você vai pegar alguém que sabe esse negócio diferente. Então, o que eu olho é muito o fundador, muito quem está criando, muito demais, a beça de montão, e depois eu fico olhando essas partes mais técnicas. O mercado como está hoje de investimento anjo, cara, e de investimento no geral, né? Ele está na linha de... Tá menos gente a fim de investir em PowerPoint do que em empresas que têm alguma atração, né? E a atração, ela é importante para mostrar, olha, eu realmente entendi. Atração comecei a vender alguma coisa, estou vendendo algo ou não. E isso é importante porque ajuda você a demonstrar que você realmente entendeu o problema, que tem alguém tirando dinheiro do bolso para comprar aquele negócio, sabe? Validou o negócio aquilo. Não é simples, Matheus, mas ele é fascinante, assim, cara, porque além de você conhecer outros investidores antes, que é bacana, né, porque você troca ideia e tudo, você também conhece muito fundador excepcional, assim, pessoas que eu olho assim e falo, pô, queria trabalhar com essa pessoa, sabe? Eu contrataria essa pessoa para trabalhar comigo. Se eu tivesse uma empresa, eu seria sócio dessa pessoa. Isso é bem legal também, cara. Tem muita legal. gente E de certo no mercado. Boa. E de certo modo você acaba sendo, né? Você acaba sendo sócio dessa pessoa também quando você investe. Não, perfeito. Mas exatamente. Eu falei muito mais na linha do sócio, de estou trabalhando junto aqui fazendo.
Mas é isso mesmo. Porque o investidor anjo, cara, ele tem um negócio que ele não pode ser ativo demais. Porque quem está gerenciando a empresa é o fundador. Mas você tem que estar disponível caso a pessoa precise da tua ajuda Preciso. para alguma coisa. Né? Mas não liga todo mês para o cara, como é que foi o resultado? Aí não faz sentido, né? Não, perfeito, cara, perfeito. Bom, agora vamos entrar na Loft. Eu quero que você me conte um pouquinho da história da empresa. Você já adiantou um pouquinho que ela surgiu com a compra, reforma, vende, né? Uhum. Me conta um pouquinho dessa história. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa transição dela. Mas como que foi esse antes? O surgimento da Ah, empresa, o problema que ela encontrou no mercado. legal. A Loft começou há 6 anos atrás. Agora, agosto de 2024, inclusive, a gente está fazendo 6 anos de empresa. É nova. A Loft começou com esse sonho, com essa vontade de democratizar o acesso à moradia. Né? Então, começou desse jeito. E aí, a maneira como a Loft lá atrás achou de resolver esse problema foi: gente, tem tanta gente querendo vender e tem uma dificuldade, às vezes, em vender. O Brasil é um dos países que mais demora para você vender o imóvel. Né? Tem muita ineficiência em todo esse processo. Pô, vou tentar resolver. Primeiro, vou comprar. Eu resolvo uma parte do problema. Uhum. Depois vou reformar, porque eu consigo, vou juntar vários apartamentos, várias casas, muito mais apartamento, no começo era só apartamento, na verdade. Vou juntar, vou reformar e vou usar uma força de vendas, vou contratar os melhores corretores e vou usar isso para vender esses meus imóveis, né, os imóveis que eu comprei. Simples assim, Matheus. E tem muita gente, não sei se você conhece alguém, mas eu sei lá, eu conheço uma pessoa que faz isso para viver, né? Ela compra, Uhum. reforma e vende, né? Então, Vende. acho que muita gente conhece alguém que faz esse tipo de coisa. A dificuldade, na verdade, é você escalar isso numa startup. Porque, imagina, você tem que achar os apartamentos, você tem que comprar, tem que dar tudo certo. O apartamento não pode virar depois um estoque lá que você não consegue vender, porque você não conseguiu vender, você não consegue o dinheiro para girar o negócio e tudo. Então, ficou um tempo dessa maneira. E aí, a Loft foi a empresa, foi a startup que virou o unicórnio mais rápido do Brasil. Assim, né? Uhum. E aí, com essa entrada de dinheiro, o pessoal foi percebendo que escalar esse modelo de compra, reforma e venda, ele tinha lá seus desafios. Né? Então, escalar quer dizer crescer pra Uhum. caramba a beça de montão, de novo, né? Muita coisa assim. E aí a Loft resolveu começar a comprar outras empresas que tinham modelos mais escaláveis e com a inteligência dos founders e tudo, foi se percebendo que a maneira melhor de escalar nesse mercado seria resolver essas ineficiências do mercado mais através das imobiliárias. Então, no lugar de você competir com as imobiliárias, a Loft nunca competiu diretamente, porque como ela comprava e reformava e vendia Uhum. os seus próprios apartamentos, nunca tinha uma... Mas, falou, cara, para escalar esse negócio, vamos crescer esse negócio, vamos crescer isso junto com as imobiliárias. E aí foi comprando essas empresas, comprou uma empresa de fiança aluguel em Curitiba, uma outra de CRM, que é um sistema de gestão de leads, gestão de clientes, uma empresa de Florianópolis, e uma outra de financiamento imobiliário. A Loft já tinha uma empresa de crédito imobiliário, mas foi comprado essa outra. Então, com isso tudo, e aí isso foi a Credipago em Curitiba, Vista em Florianópolis e Credit Home aqui em São Paulo. Com isso tudo, você criou um ecossistema que você pode virar para o imobiliário e falar: o seu José Rocha aqui o seu Rocha aqui da cidade de Tiradentes, da Tiradentes. Zona Leste, quer acelerar seus negócios? Está aqui, ó, tem uma caixa de ferramentas aqui para você, e nessa caixa de ferramentas você tem tal e tal e tal produto. Eu já estou contando o meu final da história, Matheus, porque no começo, quando eu entrei, por exemplo, no ano passado, eram empresas diferentes, marcas diferentes, então o time de marketing não era integrado, tinham várias coisas para a gente chegar lá. Inclusive, a primeira vez que você entrou em contato com a gente estava nesse processo de Uhum. união de marcas. Você falou, até melhor fazer um bate-papo depois, porque a gente pode te contar um pouquinho se deu certo ou se não deu, né? E aí, quando eu entrei, a gente, depois de um tempo todo, a gente tomou a decisão de que era melhor unificar isso, unificar tudo num posicionamento só. Então, hoje, as marcas Credipago, Credit Home e Loft não estão mais no mercado, no dia a dia, tudo como Loft. E fica mais fácil também de você explicar para a imobiliária. Né? Você vê, olha, eu tenho uma caixa de ferramentas que se chama Loft Mais Negócio,
que é um catálogo de produtos, e qual o desafio que você tem para acelerar, e eu estou aqui para te ajudar. Né? E a gente No está que você desenvolvendo precisar, eu tô novos aqui. produtos Uhum. o tempo todo. Então, e aí o que uma vez era algo assim, foco da Loft, que era o próprio marketplace, né? Por quê? Porque você comprava apartamento e tinha que vender, então você vendia pelo seu site, né? Virou, na verdade, um produto para as imobiliárias. Então, a imobiliária que usa um produto nosso chamado Portfólio Único Integrado, Portfólio Único Compartilhado, desculpa, ela tem os apartamentos dela publicados no marketplace da Loft. Então, é quase um subproduto desse portfólio único. E aí a gente gera lead para as imobiliárias que fazem parte desse portfólio único. Você vê, né? Você tem um founder super inteligente, um founder ligado nas coisas, se construiu um marketplace com um objetivo, deu uma mudada no negócio, continua existindo, mas agora com outro objetivo e tudo alinhado em acelerar as imobiliárias. Então, é isso. Cara. A Loft começou há 6 anos atrás com essa história de compra, reforma e vende, comprou várias empresas com os investimentos que tiveram, essas empresas ajudaram a Loft a formar esse ecossistema de produtos que pode acelerar o negócio das imobiliárias. É bem assim, fazendo uma história Perfeito. longa de 6 anos, rapidamente. Rapidinho. Cara, perfeito. Você me falou um pouquinho sobre o propósito que a marca tinha de democratizar o acesso ao imóvel, A moradia. a moradia em si. Depois dessa mudança, esse propósito ele se manteve? Vocês tiveram uma reformulação nisso também? Qual que é, se a gente for falar, ó, a empresa ela existe hoje para isso daqui, o que que é? A empresa hoje, a Loft existe hoje para acelerar as imobiliárias. Então, apesar de eu não diretamente afetar ou ter esse trabalho do acesso à moradia, né, através do meu, é tudo de uma maneira indireta hoje, Matheus. Porque na hora que eu viro para uma imobiliária, assim, imagina que você tem um imóvel que você precisa vender. O tempo de venda de um imóvel no Brasil hoje é de 16 meses, em média. Então, você imagina 16 meses para você conseguir vender um imóvel. Para você ter ideia, nos Estados Unidos é de 3 meses o tempo de venda médio. Não. Então, é muita ineficiência no mercado. Quando eu forneço ferramentas para uma imobiliária fazer um financiamento mais rápido ou poder achar o melhor imóvel para aquele cliente, eu estou encurtando esse processo e eu acelero o negócio da imobiliária, ganho dinheiro com isso, obviamente, porque ela está usando meus produtos, etc. E o cliente, tanto o proprietário vende mais rápido, quanto o cliente acha o imóvel mais rápido. Então, é quase um círculo que geral, assim, né? Obviamente, a Loft ganha dinheiro vendendo esses serviços, né? A imobiliária tem acesso, independente do tamanho, tem acesso a essa tecnologia que ela consegue vender mais rápido, ou alugar mais rápido um apartamento, e a pessoa, uma casa, um apartamento, não importa, um imóvel, e a pessoa que está passando por esse processo de compra ou venda, ou aluguel, é mais rápido para ela. E Matheus, o mercado imobiliário é um mercado muito regional. Assim, é muito comum se encontrar. Nessa visita que eu fiz para imobiliárias há 2 semanas atrás, na Zona Leste de São Paulo, eu fui em uma em Itaquera, e a dona da imobiliária também era uma pessoa única. Assim, para você ter ideia, ela ia fazer visita para mostrar um apartamento, etc. Ela fechava a imobiliária dela na chave e saía. Então, se alguém E ela batesse lá na porta, não tinha ninguém para atender. Mas ela era super especializada num conjunto habitacional que tem lá e numa rua específica. Então é muito comum você ver isso. Você vê imobiliárias que ele entende muito profundamente aquele bairro, aquela rua e aí aquela cidade. Né? Então é um privilégio você ter a oportunidade de prover serviços para essas imobiliárias que tendem a ser pequenas, né? Mais de 60% das imobiliárias no Brasil tem menos do que 5 corretores. E a maior parte desses 60% tem 1 ou 2 corretores no máximo. Né? Então, são negócios muito pequenos. Assim. E é um privilégio você prover serviço para eles, que esse cara vai fazer mais dinheiro, porque ele vai conseguir girar mais o negócio. Então, não tenha dúvida, o nosso objetivo é acelerar o negócio das imobiliárias. Né?
Com isso, a gente acaba democratizando mais o acesso à habitação, à moradia, mas sempre através das imobiliárias, Matheus. Isso para a gente é super importante. Perfeito. E, cara, só a critério, se você tem essa informação na ponta do lápis ali, você falou que no mercado a gente tem os 16 meses em média para se vender Isso. um imóvel. Utilizando a Loft, vocês já conseguiram mapear, depois dessa transição, quanto tempo? Porque a transição é uma transição recente, né? É. Quanto tempo que as pessoas, que as imobiliárias, no caso, gastam para poder vender esse imóvel? Do tipo, pô, nós oferecemos uma ferramenta prometendo acelerar. Então, no mercado de 16 meses, com a gente, em média. Eu nunca medi, eu particularmente nunca medi esse número, tá? Mas o que eu sei, por exemplo, as imobiliárias que fazem parte desse portfólio único compartilhado, elas giram o portfólio delas, né, o número de imóveis delas mais rápido. Então, o lugar onde isso está mais adiantado é Porto Alegre, e a gente tem duas imobiliárias âncora lá, duas imobiliárias muito importantes, além de outras pequenas, mas tem duas imobiliárias muito importantes que são vou te dar dois exemplos, tá? Esse é o primeiro. Que são a Foxer, que é parte da Loft, inclusive, e a Auxiliadora, e eles aumentaram a venda deles em 30% versus o período anterior. Então, você imagina que, eu não sei se eu consigo fazer essa conta e falar que está girando 30% mais rápido, mas é um bom indicador, né? Vamos dizer assim, o cara gira Não, mais no perfeito. portfólio dele, né? E eles têm a maior parte dos imóveis de Porto Alegre estão na lista deles, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa, Matheus, imagina o seguinte, quando você vai alugar um imóvel, você precisa ter um fiador, né? Se você não tem um fiador, tem outras soluções, uma delas é a fiança aluguel que a Loft proporciona, tá? Quando a Loft lançou a fiança aluguel, o processo de aprovação para aquela pessoa que quer alugar, né, para o inquilino, às vezes demorava mais de uma semana para ele poder ser aprovado. A gente hoje faz em 2, 3 minutos, no máximo. Assim. Você digita o CPF da pessoa e a gente analisa o crédito e libera super rapidamente. E o percentual de produtos de pessoas que a gente hoje fornece a fiança aluguel, o percentual de consultas que a gente recebe versus aprovações é muito maior do que o das seguradoras tradicionais, por exemplo. Botou muita tecnologia para analisar risco, analisar detalhe, etc. Então é uma outra maneira, algo que demorava uma semana para você obter, hoje você em minutos você tem a aprovação. E é sempre isso, é sempre aquela tensão, né, Matheus? Porque quando você pede, é igual financiamento, quando você pede uma fiança aluguel, um fiador assim, profissional, você, naquela uma semana fica todo mundo, ou ficava, né, hoje em dia não mais, naquela tensão, né? O inquilino, pô, será que eu vou conseguir alugar? Que eu vou ser aprovado? O dono do imóvel, pô, será que vão conseguir aprovar essa pessoa? E aí, às vezes, a pessoa não tem um fiador e ele dava preferência para outra pessoa que tem fiador. Então, aí entra a parte da democratização, né, do acesso à moradia. E agora essa tensão não existe mais. Você está lá sentado em 2 minutos, 2, 3 minutos, você já tem ela aprovada para você. Tá? Dei 2 exemplos. Não toquei no negócio dos 16 meses, mas te dei uns proxies aí para você avaliar. Não, perfeito. Deu pra entender. E sim, cara, pior que é muito legal isso. Teve um dia que eu realmente usei a Crédito Pago. Eu fui cliente de Crédito Pago uns 3 anos atrás. Uns 2 anos atrás eu fui cliente de Crédito Pago. E recentemente minha namorada ela foi morar sozinha. E aí a gente precisava desse processo. A gente gostou muito de um apartamento. E a gente, tipo assim, vamos tentar. E realmente foi o resultado, tipo assim, na hora. Porque algumas imobiliárias, elas ficam com aquela questão, tipo assim, já tem 35 pessoas olhando aqui, se eu fosse você, eu correria. Então a gente falou assim, pô, então vamos correr, e foi realmente rápido. Então, nesse caso, só a prova. E Matheus, é outra coisa que, assim, são anos e anos de análise, né? A gente tem hoje mais de 350 mil contratos nessa garantia, né? Nessa fiança aluguel, né? Em administração. E a gente já analisou mais de 2 milhões de pessoas, né? Então, foi se criando uma base de dados para analisar crédito, e a gente não é que a gente, vou lá, checo a Serasa do Matheus, não é isso. Tem uma série de outras coisas. Então, tem inteligência artificial, inclusive, aí nessa parte de análise de crédito, que é um modelo próprio
da Loft, né? Porque isso é super importante para a gente, né? A gente decide se vai dar o crédito para o Matheus ou para a namorada do Matheus ou não, né? E tem que fazer isso o tempo todo com essa coisa, não, cara, é rápido, porque chega a análise, a gente vai lá e dá uma resposta sim ou não, né? Perfeito, perfeito. Cara, você já falou um pouquinho sobre os diferentes clientes, né? O B2B, o B2C, então, consumidor final e as imobiliárias em si. E você também falou da dificuldade de trabalhar com esses dois públicos. Cara, uma coisa aqui que a gente falou no começo é sonhos, né? Eu entendo que o imóvel é um sonho que a pessoa está realizando. Às vezes a pessoa sonhou a vida inteira em ter aquilo. Às vezes a pessoa está iniciando um casamento, está iniciando alguma coisa, ele acabou de fazer os 20 anos ali, quer financiar um imóvel. Trabalhar com isso, ou seja, as pessoas já estão é mais fácil, trabalha com o emocional das pessoas. Isso torna mais difícil ou mais fácil para vocês? Como vocês enxergam isso? Olha, vamos falar, tem dois aspectos aqui, tá, Matheus? Tem um aspecto do B2C, né, do consumidor final, e tem um aspecto do B2B. O B2B você pode Mas falar da imobiliária como empresa também, acaba sendo o sonho da pessoa também. exatamente isso, Matheus. Eu trabalhei muitos anos com produtos de bem de consumo, né? Trabalhei com refrigerante, trabalhei com cerveja, etc. E era um desafio tremendo quando você trabalha no bem de consumo. Imagina um picolé. Cara, como é que você vai... talvez seja fácil falar do benefício funcional. Ah, te refresca. Mas imagina Magnum. Magnum não é, vou dar um exemplo assim, não é sobre, estou com muito calor e quero tomar né? Não é só isso. Tem todo um lado emocional. Cara, construir benefício emocional para picolé não é fácil, cara, não é bolinho. Nunca trabalhei com picolé, tá? Mas não é fácil. Trabalhei com refrigerante, trabalhei com cerveja, Você energético, chegou a tudo. pegar água? Água também nunca trabalhei direto com água, não. Trabalhei com H2O, mas aí que tem uma mistura, aí dá pra brincar, né? Mas aí que tá. Por que eu tô contando esse negócio da parte de bem de consumo? Porque no mercado que eu tô agora, uma das coisas que me atraiu para a Loft foi isso, eu trabalhar com um negócio que eu não tinha a menor ideia de como é que era o mercado imobiliário e tudo. Juro para você, Matheus, é a primeira vez que eu tô trabalhando com algo que o benefício emocional e funcional é super claro. Porque imagine o cenário. Se você deu muito certo na vida, você ralou pra caramba, etc. Então você consegue comprar um imóvel na sua vida. Isso é a realidade. A realidade da população é essa, né? Você tem que trabalhar muito, cara. Não é dado que nasci e vou conseguir comprar uma casa. Não é assim, né? E quando você consegue... Então, emocionalmente, e no Brasil, culturalmente, esse negócio é algo importante também, né? A casa própria, etc. E tal. Sim. Imagina, ficamos mais de 60 anos ouvindo o Silvio Santos falar do peão da casa própria, da importância da casa própria. Tudo isso vai criando essa cultura, né, de casa própria importante, a segurança, etc. Então, emocionalmente, já é um negócio super importante. Cara. Você está tomando uma decisão que é pesada, né? E funcionalmente, é a casa onde você vai morar, eventualmente, com a tua família. Ou, independente se é um aluguel ou se é uma compra e venda. Então, a beleza desse mercado que a gente trabalha, o mercado imobiliário, é você poder trabalhar emocional e funcional de uma maneira muito clara e objetiva. Sabe? É difícil criar o emocional para o picolé. Cara, para o nosso mercado imobiliário, você só não cria emocional se você estiver, sei lá, em outro planeta, porque é só você sair para conversar com alguém e você percebe isso. E para as imobiliárias, Matheus, é a mesma coisa. Um dono de imobiliária atípico normalmente é um cara que começou de baixo. É um cara que... Você vê que tem muita imobiliária com o nome, o sobrenome da pessoa, né? O seu Rocha, por exemplo, o nome da imobiliária dele é o quê? Rocha Imóveis, né? Então, tem esse orgulho da pessoa. Normalmente, quando você está falando de segunda geração ou de gestão profissional, é diferente, mas a maior parte das imobiliárias, a pessoa começou como corretor, se tornou um ótimo corretor, resolveu abrir sua própria imobiliária, porque era um ótimo vendedor também, e criou sua imobiliária e está lá na batida, né, na batalha para fazer a imobiliária crescer. Eu posso virar assim e falar, ô, seu Rocha, me dá a mão aqui, cara, que eu vou te acelerar. Olha, você fazer gestão de imóveis é complexo, tem muita coisa para ver. Deixa essa parte da fiança comigo. E você tem uma catraca menos para olhar, uma burocracia menos para olhar, né?
Então, é o lado emocional do pequeno empresário querendo crescer, cara. Olha que beleza isso. E funcionalmente é o que, olha, está mais rápido aqui o processo de aprovação porque normalmente, não sei como é que é na sua região, Matheus, mas normalmente, Brasília eu sei que é diferente porque é um mercado de muita exclusividade, mas usando o exemplo de São Paulo que eu conheço um pouco mais, não é um mercado de exclusividade de imóveis. Então, para aquela imobiliária, se ela não alugar para o Matheus, não é só que a imobiliária fala para você, tem 35 pessoas olhando. Provavelmente tem 70, porque esse mesmo imóvel está em outras imobiliárias. Que também estão competindo para aquilo. Funcionalmente, se eu viro para o dono da imobiliária e falo, olha, seu Rocha, vai ser mais rápido você aprovar, você vai poder fechar esse negócio mais rápido, é um benefício funcional super importante. Então, emocionalmente, eu tô aqui para te ajudar, não porque eu sou bom, mas porque eu estou do teu lado, estou crescendo do teu lado. Eu sou bom também, mas não é só por isso. Eu estou aqui do teu lado, não sou melhor que você, estou aqui do teu lado para junto a gente crescer, a gente correr. Então, emocionalmente, tem esse lado. E funcionalmente, tá aqui a ferramenta que funciona, tá aqui o CRM, que é o melhor avaliado do mercado, tá aqui a inteligência artificial, que você pode simular o financiamento numa gravação do WhatsApp. Você fala assim, quero gravar, faz aí uma simulação para o Matheus, CPF tal, 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 e ele te dá as simulações, com valor tal, e ele te passa e já sai na mão de uma... Então, tudo isso é coisa que ajuda você a acelerar o teu negócio. Então, te ajuda emocionalmente e funcionalmente. Então, para os dois lados, e é um mercado, Matheus, é trabalhoso, mas é assim, é fascinante para um profissional de marketing, cara. Perfeito. Cara, e assim, hoje eu não sei, tá? De fato, eu não sei, não pesquisei isso, não sei se existem outras empresas que elas oferecem esse serviço 360, pensando em toda a jornada ali do consumidor, seja imobiliária, seja cliente final. Se existe, cara, qual é o diferencial de vocês? Do tipo, pô, o cara vai me contratar porque eu tô do lado dele por causa disso, disso e disso aqui. E aí você pode falar do lado emocional e funcional também. Matheus, a primeira coisa é que não existem outras empresas que provê a quantidade de serviços que a Loft provê. Então, assim, para a imobiliária já é uma vantagem você poder falar com uma pessoa só, com um Resolver representante tudo. só, que tem vários serviços para você, né? Os concorrentes da Loft, eles normalmente são concorrentes dentro dos mercados. Então, tem um mercado de CRMs. Então, a Loft hoje é número 2 nesse mercado. Tem um mercado de financiamento de imóvel. A Loft é o maior gerador de financiamento do Brasil hoje, né? Então, é a empresa que mais gera indicação de financiamento imobiliário para os bancos no Brasil. A gente, como é que é o serviço que a gente provê em financiamento? Então, você que quer fazer financiamento imobiliário para comprar um apartamento, você fala com a gente, ou você fala com a imobiliária, né? A imobiliária vai falar com a gente e a gente vai lá, cota isso em 3, 4 bancos e vira para você e devolve para o imobiliário e fala, olha, para o Matheus, ele tem a opção, no Bradesco é tal condição, no Itaú é tal condição, no Santander ele não foi aprovado por algum motivo, e na Caixa... Então eu dou para você um menu e você e a imobiliária vira, beleza, dado que a condição é essa no Bradesco, eu vou fechar no Bradesco. Então eu te mostro as opções que você tem e você escolhe a melhor, né? Nisso que se chama originação de financiamento, a gente é o líder do Brasil. Financiamento, então, líder no Brasil quer dizer que tem muita gente usando, o serviço funciona, você investe, etc. Essa é outra vantagem para a imobiliária. Fiança aluguel também é a maior do Brasil. Então, é o quê? É essa base, essa facilidade, essa rapidez e essa experiência, porque a imobiliária também, ela quer ter um serviço, porque assim, apesar de eu garantir o aluguel, se caso o inquilino não pagar o aluguel, a imobiliária, ela quer pessoas que pagam o aluguel no tempo certo, cara, porque senão sempre tem algum rolo, sempre tem algum trabalho a mais, etc. O fato de eu ter essa máquina de analisar crédito que seja super eficaz, etc., é melhor para a imobiliária. Para falar, olha, a análise de crédito da Loft funciona super bem. Eu te dei 3 exemplos de coisas que a gente... Então, para a imobiliária, ela olha isso e ela fala, é um parceiro sólido, ao mesmo tempo ele é inovador, né?
porque ele está me trazendo novidades o tempo todo. A gente acabou de lançar, faz algumas semanas que a gente lançou uma inteligência artificial de financiamento. Falei rapidamente aqui. Isso demonstra que a gente está sempre correndo atrás, sempre querendo... Uhum. Né? O próprio portfólio único compartilhado, ele é baseado num benchmark, né? Que é um benchmark é um jeito em inglês bonito de falar, copiar as coisas que a gente acha que funciona fora. Né? Então, uma grande cópia de coisas que a gente viu no mercado dos Estados Unidos e no mercado da China, que é essa meio que base única de imóveis, né? Que as imobiliárias que fazem parte do PUC, desse portfólio compartilhado, meio que aceitam uma olhar o portfólio da outra, e isso faz com que elas tenham mais imóveis e consiga atender o Matheus quando ele for lá visitar melhor, porque ele não tem só os imóveis que estaria na imobiliária A. Tá? Ele consegue ver os imóveis da imobiliária B, então fica mais rápido para o Matheus também conseguir fechar. Por isso que as imobiliárias do sul do Brasil, que eu te falei de Porto Alegre, cresceram 30% o faturamento, sabe? Entendi. As vantagens que a gente dá para as imobiliárias é isso, uma carteira de serviços para ela poder usar várias coisas diferentes se ela quiser. Perfeito. E, cara, agora indo para essa mudança, essa transição da Loft, ela para a Loft, no caso, né? Ela aconteceu também por causa disso, do tipo, pô, não é agora a Creditpago que é a número 1, é a Loft. Agora não é o CRM que é um dos melhores do Brasil, é a Loft. Essa transição aconteceu por causa disso também? E se foi por causa disso, por que mais aconteceu essa transição? Aconteceu por uma razão muito prática, Matheus. Assim, você vai para uma imobiliária e você me explicar uma história com 4 marcas diferentes, é mais complexo do que você explicar uma história de uma marca só. No começo desse processo, é complexo, porque assim, você mesmo falou, eu fiz um negócio com a Creditpago, sei lá, que acha essa Loft que está aparecendo aqui agora, que eu não sei o que é. Então, no começo é mais complexo, porque se tem aquele período de transição, né? As pessoas estão acostumadas a lidar com... Apesar de a gente não ter mudado nada do atendimento comercial ou dos produtos per se, foi só uma mudança de nome mesmo, quase como se botou um adesivo lá no lugar onde estava escrito Creditpago e agora está escrito Loft Fiança Aluguel. Nesse começo é um pouquinho... gera um pouco dessa confusão, né? Mas por que isso tudo? Mas sim, Matheus, daqui a 1, 2 anos as pessoas vão lembrar das marcas Creditpago e tudo, mas não vai ser mais um senão, né? E a gente, sendo muito sincero para você, a gente não recebeu ruído no mercado dessa mudança. Mas para a gente é uma visão de médio e longo prazo, que é uma visão para eu construir essa marca como um todo, e para eu construir essa solução como um todo para a imobiliária, é mais fácil eu falar, olha, existe uma caixa de ferramentas chamada Loft Mais Negócio. Dentro dessa caixa você encontra Loft Fiança Aluguel, Loft Financiamento Imobiliário, Loft CRM, Loft Administração de Aluguel, Loft Crédito com Garantia, Loft Assinatura, Loft Pagamentos, Loft Crédito, Loft... Todos os lofts diferentes que a gente pode fornecer, porque é realmente uma caixa de ferramentas para a pessoa, né? Para a imobiliária poder usar. Então, o motivo é muito mais prosaico. Ele não é, não vou usar o negócio da Creditpago, que agora é Loft. Aliás, até isso também vem, né? Mas a coisa mais prática, sabe? Fica muito... Não sei se conversando com alguém aqui ou se você já teve essa experiência, mas assim, comunicação é um negócio difícil. A pessoa ninguém acorda assim falando, nossa, que vontade de saber mais sobre a Loft. Ou ninguém vira assim e fala, nossa, que vontade de conhecer mais sobre a maionese Hellmann's. Ninguém faz isso, né? As pessoas têm a vida dela, estão procurando, etc. Então, você, quando está em comunicação, quando você tem a oportunidade de falar alguma coisa, você tem que ser muito assertivo, né? Se fala muito hoje, não, as pessoas não têm atenção, não conseguem ler grandes peças, não conseguem prestar atenção, porque é tudo muito disperso. Imagina você querendo passar uma complexidade de um posicionamento em 30 segundos de comercial. É a mesma coisa, e você precisa ser certeiro, precisa achar aquele gancho que vai pegar o Matheus e vai falar, olha só, essa maionese realmente pode ser uma boa, né? Eu testar essa maionese nova, né? Sempre vou falar na Hellmann's, agora apareceu uma maionese Arisco, né? Pô, será que vale a pena? Qual a imagem que eu tenho? Então,
Nem sei porque eu estava falando disso. Mas assim, por causa da mudança de nome. Então, Sim. imagina a complexidade que é eu falar, olha, eu tenho a Loft, que tem a Crédito Pago, que tem a Vista, que tem 123i, que tem não sei o que lá, que eu tô vídeo olho, Matheus, que é dono da imobiliária, deixa eu te falar, Loft está aqui para resolver todos os seus problemas. Deixa eu te mostrar o que eu tenho, mas vai me falando aí, o que mais pega para você para crescer? Onde é que está teu desafio? A pessoa vai falar e se tudo der certo, a gente tem uma ferramenta na nossa caixa de ferramentas. Eu falo, estou com dificuldade de geração de leads, eu tiro assim, portfólio único compartilhado. Eu estou com uma dificuldade de aprovar financiamento, eu tiro Loft, financiamento imobiliário. Então é isso, até essa casa, meus clientes tem imóveis, mas os imóveis estão velhos, estou com dificuldade de alugar porque eu quero fazer uma reforma e não tem dinheiro. Loft, crédito com garantia de imóvel. Eu tenho uma série de coisas que eu dou para a imobiliária. Aí surgem outros desafios, né? Como é que você comunica tanta coisa ao mesmo tempo para a imobiliária, ou para o seu cliente, né? Mas, assim, a vantagem total é ninguém tem tempo para ouvir da tua marca. Você precisa achar, e quanto mais simples você for na tua mensagem, melhor. Então, motivo altamente prosaico, Matheus. E aí eu acho também que quando você tem uma base já, por exemplo, o seu Rocha lá, ele fechou apenas o PUC, né? Não, Fechou ele. essa imobiliária especificamente fechou só a fiança aluguel. Tá? Aí, fechou só Mas, a fiança aluguel. mas Fica aí muito você mais tem fácil de você. exatamente isso, Matheus. Aham. De você depois colocar outros produtos. Ele trabalha com compra e venda, e esse imobiliário especificamente era muito mais de aluguel, tá? Mas se ele trabalhasse com compra e venda, ele tem com a Loft uma maneira de ter um financiamento imobiliário, né? Então, e isso vai ajudar o seu Rocha a crescer, porque agora que ele tem um site, as pessoas encontram mais facilmente, todo mundo que quer uma casa lá na cidade de Tiradentes vai conseguir encontrar. Você vê como é que é um círculo virtuoso, Matheus? É muito bacana isso, cara. Realmente, toda vez que eu paro para pensar nesse negócio, pensando que você está ajudando o pequeno negócio, ajudando as pessoas a encontrar seus imóveis e tudo, é realmente um privilégio, cara, estar trabalhando nesse Que negócio, nesse legal, mercado cara. aqui. Que legal. E assim, pelo que você está falando, por a Loft ser uma empresa que também preza muito pela tecnologia, desenvolvimento e tudo mais, eu imagino que vocês não entendam que é um portfólio fechado. Tem espaço para mais coisa. De produto? Sim. Imagina, de jeito nenhum. Eu quero mais porque o tempo todo, desculpa eu te interromper, Matheus, mas assim, o Não, tempo fala. todo você está conversando com a imobiliária e você está descobrindo, ou aparece uma tecnologia nova, né? Inteligência artificial que apareceu recentemente, né? Como é que eu pego e uso isso a favor das imobiliárias? Ou você está conversando com o imobiliário, a imobiliária vira para você e fala: olha, mas tem tal desafio, ou tem tal coisa que não tem ninguém hoje resolvendo. Ou você conversa com alguém, você olha algum caso de fora do Brasil, e essa é uma vantagem de uma empresa como a Loft, porque você tem contatos fora, então você descobre, olha, tal empresa está fazendo tal coisa na Holanda, por exemplo. Isso é um caso verdadeiro, assim. Estava conversando com uma pessoa, ela falou, olha, na Holanda eu estou vendendo um apartamento, um amigo meu foi para lá e agora está voltando para o Brasil. Ele falou, olha, a imobiliária lá me entregou tal e tal e tal book. Bom, legal, será que tem alguma coisa que eu consigo copiar para trazer aqui para o mercado brasileiro? E aí, com tecnologia, você consegue escalar isso. Você consegue prover esse tipo de serviço para várias imobiliárias. Cara. E o tempo todo, não é um portfólio fechado de jeito nenhum. Massa. Cara, inclusive aqui ó, a ideia para vocês. Não sei se vocês já têm, tá? Mas, cara, o processo de compra de imóvel, muitas vezes, ele é um pouco demorado. Um pouco demorado, não, ele é demorado. 16 meses, né? Demorado. Horrível. Então, olha que legal, ó. Não sei se vocês têm. Mas, uma linha do tempo para quem tá comprando um imóvel. Por quê? A pessoa se Agora o localizar, né? spoiler. O spoiler aqui. Eu tô fazendo a compra do meu apartamento com minha namorada. Ninguém sabia disso, tá? Estou fazendo a compra do meu imóvel com a minha namorada. E assim, a gente praticamente todo dia manda mensagem para a imobiliária falando o que tá acontecendo, como que tá, em que pé que tá. Cara, se a gente tivesse algum, sei lá, uma coisa que a imobiliária atualizasse pra gente ali falando assim, seus documentos agora estão com o cartório, dia tal aqui, você pode Ótima esperar ideia, que Matheus.
É uma ótima sacou? ideia mesmo, cara. É uma ótima ideia. E aí Porque a gente fica imagina, ansioso, cara. porque é um momento super importante, não é? Da vida. Uhum. Nossa, um Sim, negócio sim. assim é o que a gente estava falando, né? Do benefício emocional e funcional ao mesmo tempo, né? Uhum. Por exemplo, não, essa é a primeira ideia é sensacional, né? E hoje, quando você para pensar, né? Imagina você ter uma inteligência artificial lá da imobiliária que você está usando, que você fala, e é alguma novidade? E ela te manda, Uhum. ou então ela vira assim e te manda, olha, seu documento foi aprovado. Então já manda automaticamente, você não precisa ficar esperando alguém. E para a imobiliária é transparente, porque na hora que a gente sabe que esse documento foi aprovado, está lá no sistema, essa inteligência artificial lê e manda para você. Ótima ideia, Exato. Matheus. Juro para Cara, você que eu seria anotei ótimo. aqui. Ó. Boa. Perfeito, perfeito. Quando rolar, me dá os créditos. Boa, boa. Cara, mas seguindo disso aqui, por que eu falei disso de ainda ser, de estar aberto a isso, né? Eu queria saber como que vocês imaginam a Loft, como você imagina a Loft daqui a 5 anos, 10 anos, como que você pensa que a empresa vai estar? Uma empresa que não tem nem 10 anos ainda, né? Mas como que você imagina Não, ela nos seus 6. 10 anos de vida, nos seus 20 anos de vida? A Loft vai estar, não, com certeza antes disso, assim, mas ela vai estar expandindo para a América Latina toda, Matheus. A gente já tem uma operação no México e para mim, acertando direitinho a proposta de valor e tudo. Imagina, a gente acabou de fazer a união de marcas, a gente lançou em abril desse ano, né? Então tem muita água ainda para passar embaixo da ponte. Mas não tenha dúvidas, assim, o nosso sonho é ser o maior e melhor ecossistema imobiliário da América Latina. Então, tem crescimento vindo não só do Brasil, tem muita coisa para crescer ainda no Brasil, mas a gente vai estar com esse produto na América Latina como um todo, cara, porque Uhum, é muito poderoso isso. E sempre tem aquela sensação de vira-lata, né, que às vezes o brasileiro tem, mas é que aqui é ruim. Os Estados Unidos são uhum, 3 meses, aqui são 16 meses, ó, como somos horríveis, etc. Mas essa é uma verdade, que a verdade é que Estados Unidos e China são exceções, né? Isso acontece no mundo todo. Então tem muito espaço para melhorar essa experiência de compra e venda, né? E, uhum. e, e hoje em dia, Matheus, com coisas como inteligência artificial, conversacional, tudo, na teoria, deveria ser mais fácil para você escalar fora do Brasil com esse tipo de coisa, na teoria. Então, nosso sonho definitivamente é impactar a América Latina com as nossas soluções. Perfeito. E o seu, cara? Como você imagina o seu futuro? Como que o Sérgio vai estar daqui 5 anos? Como que o Sérgio vai estar daqui 10 anos? Aposentado, Matheus, daqui a 10 anos. Descansando É, enquanto lê naquela gibis? casa, lendo gibi, naquela casa com a água floresta, exatamente. É, assim, Matheus, o que me guia é o desafio, é o tamanho do problema que eu vou resolver. Assim. Isso é outra coisa que me trouxe aqui na Lopes. Assim, eu não conhecia nada do mercado, pessoas sensacionais, então olho para o lado, faço teste do pescoço, olho para o lado assim e vejo pessoas super inteligentes, super do bem também, isso faz uma tremenda diferença, e muita coisa para ser resolvida no mercado, muito desafio. Então, para mim, é isso que me dá energia. É trabalhar com pessoas muito boas, acima da média, e com um problemão para resolver. E eu acho Uhum, que todo esse desafio que ele está falando da comunicação, né, como é que a gente comunica isso para as imobiliárias, tudo é um desafio enorme de comunicação. É a primeira vez que eu estou trabalhando com marketing B2B na minha vida. E então, para mim, há 10 anos, se Deus quiser, eu vou estar resolvendo um grande desafio. Imagina fazer isso no Equador, imagina fazer isso na Colômbia, né? Outro mercado enorme, assim, na Argentina. uhum, Cara, esse negócio me dá energia, entendeu? Isso é bem legal, assim. uhum. Imagina como é que você faz essa comunicação, transforma essa marca brasileira numa marca regional, Mundial. global, né? Pô, isso é muito Uhum. legal, cara. Isso é muito legal. Então é isso. Enquanto tiver desafio, eu tô por aqui. Perfeito, cara. Bom, caminhando aqui para o final, a gente tem um momento que a gente chama na de café. Hoje a gente conversou aqui sobre bastante coisa, né? Falamos sobre B2B, B2C, sobre o fato, a transição de uma marca, posicionamento, propósito, sobre a Loft em si. E, cara, o mercado imobiliário, eu queria saber.
se você pudesse dar uma dica pra galera que tá ouvindo, tipo assim, pô, gente, se vocês quiserem sair daqui e aprender um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente falou aqui, leiam esse livro, ouçam esse podcast, façam tal coisa, estudem tal coisa, enfim, qual que seria a sua dica? Tem gente que dá dica, por exemplo, que fala assim, faz nada, vai descansar, que você precisa descansar também. Enfim, como que seria a sua dica? Qual seria a sua Ah, dica? definitivamente minha dica não seria vai descansar. Assim, eu acho, Matheus, que quando tem que aproveitar essa idade que você tá, do teu público aqui, do teu podcast, do teu canal, cara, para trabalhar pra caramba. Então, a primeira coisa, assim, aproveita que você tem energia, muita energia, e trabalhe pra caramba. E pessoalmente, vou falar de 3 coisas, tá? Pessoal, livro e podcast. Uhum, Pessoal, acho que a primeira é continue curioso e busque conhecer as coisas o tempo todo. Assim, eu lá em 95, 96, quando a internet comercial estava começando no Brasil, tinha muita gente que falava de internet, não sei se esse negócio vai mudar ou não. Imagina uma pessoa hoje que esteja trabalhando, né? E isso veio uma onda, depois teve uma outra onda de celular, que é praticamente um computador uhum. pessoal. Imagina você desenvolver ou estar em alguma empresa que você, quer saber uma coisa? Dane-se o celular, não vou me preocupar com isso. Então, não existe. Né? Agora, inteligência artificial, a mesma coisa. Então, o bom profissional de marketing, de comunicação no geral, ele tem que se manter atualizado e dar trabalho. Você tem que descobrir, você tem que meter as caras. Porque o cara acabou de sair da faculdade. O que aprenderam o que ensinaram para ele sobre inteligência artificial em comunicação na faculdade? O cara acabou de fazer. Já Zero. passou tudo, já O cara, passou não, eu tudo estou aqui na faculdade, vou é. aprender. Esquece, cara. Você não vai. O que você vai aprender, se tudo der certo, você vai aprender a aprender. Então, Uhum. se atualize, seja curioso, etc. E tal. Esse é o primeiro. De livro, tem um livro que eu dei para o meu time de marketing nesse final de ano, que chama Ideias que Colam. É um livro fininho, mas super importante para você entender como é que você faz uma comunicação eficiente e eficaz. Né? Então, Ideias que Colam é minha sugestão de livro. E podcast, aí é uma outra coisa, assim. Não sei se você fala, Matheus, não precisa nem dizer, tá? Mas precisa aprender a falar inglês, cara, ou pelo menos entender inglês, tá? E as pessoas que não adianta, você precisa, Uhum. né? Mas quem sabe, talvez você precisa, cara. Se você está ouvindo aqui, você precisa, né? Então tem um podcast muito bom chamado Prof. G Pod, que é de um cara chamado Scott Galloway, que ele tem uma mistura de comunicação, investimento, então fala sobre empresas assim, e comportamento. Esse cara é um professor da NYU, que é a Universidade de Nova York, da disciplina de branding, fundou diversas empresas, muitas startups, e eu vou dizer, para o assunto que a gente está falando, talvez seja um dos melhores podcasts que tem lá fora, chama Prof. G Pod. Eu acabei Perfeito, de escrever cara, uma perfeito. matéria na Exame sobre ele também, um perfil sobre ele, sobre o podcast dele. Então, indico demais Legal, esse vou cara. ouvir. Não conhecia, vou ouvir. Muito bom. Cara, e como que as pessoas te encontram? Se alguém quiser bater um papo com você, mandar um oi pra você, tiver alguma dúvida. Cara, eu vou dizer, eu uso. É uma boa pergunta essa, viu, Matheus? Eu me preparei para isso, porque eu sou uma pessoa que eu uso TikTok, Quai, uso Instagram, mais profissional, cara. Uhum. A melhor maneira, boa, já sei, estava aqui te enrolando, mas já achei. Melhor maneira, procura Sérgio Esteves no LinkedIn. Você vai achar lá, Perfeito. e se você não tiver um perfil no LinkedIn, você deveria ter, se você quer Sim. entrar no mundo profissional. Mas fora isso, cara, eu uso o Instagram muito mais para saber o que está acontecendo no mundo, na linha da curiosidade, né? Ver Uhum. benchmark, tudo. Estou até lá no LinkedIn, mas não. Estou até lá no Instagram, mas não sou muito ativo. A mesma coisa vale no YouTube, que eu sou muito mais receptivo do que ativo, né? Em ficar postando coisa, foto de. Não faço isso muito, não. No LinkedIn eu estou um pouco mais ativo profissionalmente também, então você me encontra lá. Sérgio Esteves, não deve ser difícil de achar. Perfeito, cara. Então, para você que
assistiu esse episódio aqui. Mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve. Sérgio, muito obrigado por ter topado participar. Cara, foi um papo sensacional. Daqui a pouco tá no ar, então você pode mandar Boa. aí para todo mundo que eu tenho certeza que a galera vai amar também. Cara, Fechou. é isso. Um abraço. Prazer Tchau, falar com tchau, viu? você, viu? Valeu, abraço, Matheus. Tchau, Prazer, tchau. cara. Um abraço.